Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade ao seminário de carismas, um seminário que foi preparado para você que quer conhecer um pouco mais essa realidade da experiência carismática. Durante esse seminário nós estamos refletindo sobre os carismas, ministérios, já vimos o dom de línguas, o dom da interpretação, o dom da profecia, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre aquilo que São Paulo chama de dons de cura. Fala assim na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A outros são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. O que seria esse dom de cura? O dom de cura é o dom de cura mesmo. Pessoas que estão doentes, pessoas que sofrem de alguma enfermidade, e o carisma da cura se manifesta através da oração de alguém, através da oração de alguém do Ministério de Intercessão pelos Enfermos. Através dessa intercessão, através dessa oração, a cura se manifesta no enfermo. É no enfermo que se manifesta a cura, portanto, o carisma da cura se manifesta naquele que está doente. Aquele que reza pela cura simplesmente pede que Deus manifeste o dom de cura naquele que está enfermo. Todos nós podemos rezar uns pelos outros e todos nós podemos pedir a cura, e o Espírito Santo pode curar, e o Espírito Santo tem curado muitas pessoas. Temos muitos testemunhos de pessoas que estavam realmente muito enfermas e pela oração da fé, através do dom das curas, foram curadas, restauradas em sua vida. O dom das curas se manifesta também na cura interior, quando nossos traumas, quando nossas mágoas e machucaduras interiores são curadas pela misericórdia e pelo amor de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre essa realidade e todos nós precisamos abrir nossos corações, não só para sermos curados, mas também para rezarmos pela cura daqueles que são enfermos. Eu sou o Tatá da comunidade Javenice. Fique conosco hoje, aprenda um pouco mais sobre o dom das curas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja bem-vindo, Deus seja louvado pela sua companhia, pela sua participação, pela sua audiência, por você estar acompanhando o nosso seminário na TV. Caminhando aí para a nossa quinta semana, para a nossa quinta possibilidade de refletir o poder de Deus na nossa vida através dos carismas. Na primeira semana, nós refletimos os carismas em si, a sua atualidade, a sua necessidade nos tempos de hoje, a sua atuação na vida da igreja, o quanto a igreja incentiva o uso dos carismas nos nossos tempos. Depois nós conversamos sobre os carismas que se organizam pastoralmente em ministérios. Depois nós tratamos do dom de línguas, do dom de interpretação e por último partilhávamos sobre o dom da profecia e da necessidade de nós sermos profetas do Senhor nesses dias em que nós vivemos. Nós que somos da comunidade Javenice, queremos convidar você a estar sempre acompanhando a gente aqui pela Associação do Senhor Jesus, pela Rede Século XXI, nesse seminário que tão bem faz para a nossa vida e para a vida de todos nós. Meu irmão e minha irmã, hoje de maneira especial, eu quero compartilhar com vocês um dos dons carismáticos mais conhecidos. É verdade. Um dos dons que a gente mais ouve falar, talvez um dos dons que mais atraiam a atenção das pessoas, que é o dom da cura. Pois é, a gente vê na Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, seja nos Evangelhos ou nas nossas cartas católicas, nas cartas de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, a quantidade de curas, de sinais, de milagres que acompanhavam a vida da igreja naquele momento, naquele tempo. E às vezes a gente se pergunta por que será que a gente não vê essas coisas hoje em dia? Não porque elas não existam mais, não porque o Espírito Santo não atue mais na vida da igreja, pelo contrário. É porque, na realidade, nós não nos acostumamos mais com o poder de Deus. Nós precisamos voltar a nos abrir a essa doce operação de Deus na nossa vida. Devemos nos habituar de experimentar o poder de Deus, a unção, de vê-lo realizando grandes sinais, grandes obras no nosso meio. Porque, meu irmão e minha irmã, nós que somos de renovação carismática católica, nós sabemos, os carismas, eles vêm porque o Espírito Santo atua na vida da igreja, na vida de todos nós. Nós não podemos abrir mão deles. A vida de Jesus
seu ministério público era cheio, era repleto de grandes sinais, de grandes curas que atuavam, né, na vida das pessoas. Jesus é o Redentor, é o Salvador, mas é também aquele que veio para curar, aquele que veio para trazer a restauração da nossa saúde, a saúde do corpo, a saúde da alma, a saúde do espírito. A gente não pode se esquivar dessa grande graça que Deus nos dá, que é o dom da cura, o dom carismático da cura. Aí você pode se perguntar, mas Marcão, especificamente o que é o dom da cura? Meu irmão, é o poder de Deus se manifestando na vida de alguém. E é o poder de Deus, o sinal permanente da sua obra, que vem para restabelecer a saúde, seja ela física, seja ela psíquica ou do espírito. O dom das curas, o dom da cura em si, é aquele dom onde a gente pode experimentar o poder de Deus se manifestando, uma obra de poder de Deus se manifestando entre nós. Marcão, Jesus curava o tempo todo, e é verdade, por onde Jesus passava, além de anunciar o Evangelho, Jesus curava. Jesus levava as pessoas não só a uma experiência com a palavra viva, como também essa palavra viva era capaz de lhes tocar e de lhes curar. Você e eu não podemos nos esquecer que nós somos batizados. E se somos batizados, possuímos o mesmo Espírito de Cristo, lhe pertencemos. A Ele nós devemos a nossa vida. E, portanto, se nós lhe pertencemos, se nós testemunhamos que Ele é o Senhor e se Ele derrama poderosamente o seu Espírito Santo em nós, também na nossa vida Ele pode atuar dessa maneira portentosa, dessa maneira poderosa, dessa maneira em que as curas, os sinais e os prodígios estejam presentes na nossa vida. Porque o anúncio do Evangelho, meu querido e minha querida, não pode ser o anúncio só das palavras, mas a palavra pregada, ela deve ser testificada, ou melhor, vamos usar uma outra expressão, ela acompanha em si grandes sinais, grandes milagres, grandes prodígios e grandes tipos de curas. Olha, nós na Renovação Carismática, graças a Deus, nós nos acostumamos a ver muitas curas entre nós. Já vimos mais, já. Houve tempos em que nós vimos muito mais curas, mas não significa que elas desapareceram. Talvez é porque a gente não tem dado espaço para que o Espírito Santo venha sobre nós, atue em nós e nos leve a ser portadores da cura. E sempre, meu irmão e minha irmã, me vem ao coração aquele texto de Lucas 4, em que Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você lembra desse texto? Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, é um texto muito conhecido de todos nós. Eu quero tomar aqui com você, sem me esquecer desse texto, porque ele realmente diz muito para nós. Você se lembra desse texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, não é isso? Me enviou para proclamar a libertação aos presos, me enviou para recuperar a vista dos cegos, ou seja, para curar os cegos, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. Veja, aqui resume o ministério de Jesus. A unção que ele recebeu, que é a mesma que nós recebemos como batizados, para anunciar o Evangelho, para proclamar a libertação do pecado, para levar os homens e as mulheres às curas, ou seja, para recuperar a sua vista, a sua vida literalmente, né? Para proclamar um kairos, ou seja, esse tempo poderoso em que Deus está atuando na vida de todos nós. O ministério de Jesus, meu irmão e minha irmã, foi um ministério comprometido com o anúncio do reino? Foi, mas também comprometido em levar o homem à restituição plena da sua vida. Não só espiritualmente, mas também e, claro, sobretudo, do seu físico, das suas enfermidades físicas. Por isso a cura, ela não pode ser colocada de lado nos nossos tempos, não. Nós não podemos nos esquecer que a cura, o dom carismático da cura, deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida de igreja, da nossa vida de fé, da nossa vida de comunidade cristã.
Os nossos grupos de oração devem ser espaços, nossas comunidades devem ser espaços que possibilitem para as pessoas fazerem uma experiência desse poder de Deus, que não só anuncia a salvação, que não só prega a redenção dos pecados, a remissão dos pecados, não só prega a libertação, mas que leva o homem também à sua cura integral, a cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito. A cura acompanha Jesus, acompanha o ministério de Jesus e deve acompanhar também o nosso ministério. Claro que às vezes a gente fica numa época onde as coisas são tão relativistas, né? O mundo que a gente vive é um mundo relativista, um mundo secularista, que não tem mais o senso do sagrado. Mas se a gente olha para Jesus e tem Ele como meta da nossa vida, como base fundamental do nosso ministério, a gente entende que a gente não pode dispensar essa atuação do poder de Deus entre nós. Por isso a gente tem que pedir também nos nossos grupos de oração, nas nossas reuniões carismáticas, nas nossas reuniões de oração, nos nossos núcleos, nos nossos conselhos, nos nossos encontros, nos nossos dias de louvor, a gente tem que pedir que o Espírito Santo suscite palavras de cura, suscite em nós o dom de orar pelas pessoas para que elas sejam curadas. A gente não pode ter medo desse dom. A gente não deve se esquivar dessa possibilidade que Deus nos dá de nós levarmos os homens a uma experiência concreta de salvação, uma experiência concreta de se tornarem homens e mulheres sãos, ou seja, completos, plenos, salvos no Cristo Jesus. A enfermidade, meu irmão e minha irmã, ela nos ronda. Seja a enfermidade do corpo, ou seja a enfermidade da alma, a enfermidade da nossa psique, ela nos ronda, porque faz parte da vida humana, nesse aspecto, conviver com a questão da enfermidade. Infelizmente, ela está presente e ela se manifesta de diversas maneiras na vida da gente. As diversas enfermidades, aquelas que a gente sabe as causas, aquelas que a gente não sabe as causas, aquelas que derrubam o homem de uma vez ou aquelas que vão minando-o com o passar do tempo. As enfermidades existem e se elas existem, elas devem nos levar a conhecer o poder amoroso do Evangelho, o poder de Jesus Cristo. Como Jesus fazia durante a sua estado entre nós, caminhando conosco, por onde passava, ele levava as pessoas ao conhecimento da verdade eterna, mas também dava àquelas pessoas a possibilidade de verem as suas vidas transformadas nas inúmeras curas que ele realizou. Curou a vista, o cego, curou o coxo, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. As curas, elas acompanham. Olha, é até difícil eu falar para você, vamos pegar esse ou aquele texto específico, mas é fato. São Lucas fala isso também no capítulo 7 do seu Evangelho, que os sinais, né, as curas acompanhavam Jesus. São Lucas está querendo dizer para a gente que não dá para separar as duas coisas, não dá para separar o ministério de Jesus, a palavra de Jesus, do ministério que restaurava e que curava as pessoas de suas enfermidades. Olha, eu já vi muitos sinais realizando, eu já vi muitas curas sendo realizadas, muitos sinais e prodígios, mas parece que hoje em dia a gente perdeu um pouco a familiaridade com essas curas, talvez porque a gente tenha perdido um pouco do senso de dependência do Espírito Santo, do senso de dependência do poder do Espírito Santo atuando na vida da gente. E a gente não pode se furtar disso, a gente deve retomar. Porque, veja, São Paulo na carta aos Coríntios, ele cita o dom de cura, de realizar curas. Faz parte daquela lista elucidada por São Paulo. Se era presente na comunidade de Corinto, se isso edificava a vida daquela comunidade, daquele povo, também pode ser para a nossa. Veja, o Senhor diz que a cada um é dado um dom de maneira especial. Aí ele fala que a uns são dados dons de cura pelo Espírito. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo pode suscitar homens e mulheres ministros de cura nos nossos tempos. Homens e mulheres que tenham a disposição de rezar pelos outros. Mas para rezar para os outros pedindo a cura, que é fundamental, claro, a gente não pode se esquecer que é necessário um sentimento
que tome conta do nosso coração, a caridade. Porque todos os carismas devem estar embasados na caridade. Eu me recordo aqui de muitas senhoras que são intercessoras lá na nossa comunidade javenice, que se dispõem a estarem rezando pelos outros, né, para obterem de Deus a cura. Ministros e ministras de oração pela cura. E o que mais me chama a atenção nesses homens, nessas mulheres, senhoras, senhores às vezes, né, é a compaixão que move o coração deles, sabe, a misericórdia que envolve o coração deles, para levar o coração da pessoa que veio ser rezada até o coração de Jesus e ela faça a experiência de um amor que transborde em sua vida e que traga a plenitude que ela tanto precisa. A plenitude para a sua enfermidade, ou seja, a cura da sua enfermidade, a restauração da sua saúde, seja ela em qualquer âmbito, em qualquer aspecto. Olha, nós estamos precisando de homens e mulheres que tenham a coragem de se oferecer ao Espírito Santo nos dias de hoje, para pedir que o Espírito Santo lhes dê poder de colocar as mãos sobre um doente, rezar por eles e eles serem curados. Ora, se é o mesmo Espírito que atuava nos discípulos, é o Espírito que atua em nós, é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo, por que é então que eu não me abro a rezar para os outros e eles serem curados? Talvez a gente esteja ainda muito restrito, muito submisso às nossas capacidades, ao nosso respeito humano, quando o Espírito Santo pede que a gente tenha total dependência dele para edificar o bem comum, ou seja, para edificar a comunidade cristã. Meu irmão e minha irmã, se São Paulo está nos convidando a nos abrirmos aos carismas, a aspirar os dons do alto, a gente deve também, como eu falei da profecia na semana anterior, penso que serve para cá, para esses tempos. A gente também deve aspirar, ter o dom de orar para as pessoas, orar pela cura das pessoas. Claro que Deus suscita ministros de maneira especial para isso. Mas quando não é possível a gente levar uma pessoa até um ministro de oração pela cura, nós temos a unção e a autoridade de rezarmos pelos nossos irmãos. Se você e eu somos batizados, se você e eu possuímos o Espírito Santo, por que então que nós não assumimos a força e o poder do Espírito Santo? Por que será que então eu e você não nos dispomos a deixar o Espírito Santo utilizar de nós? Utilizar do que nós somos, mesmo se nos consideramos pequenos e pecadores, mas deixar que Ele se utilize de nós para curar as pessoas que precisam. Porque são tantas as pessoas que vêm até nós e pedem a nossa oração, pedem a cura das suas dores da alma, as enfermidades do corpo. Às vezes a gente acha que são os capacitados que devem fazer isso, os comissionados, os ministrados. Claro que existe um ministério na renovação carismática de oração pela cura, o Ministério Rafael. Mas todos nós que somos batizados podemos orar pelos irmãos para que eles sejam curados. E o sentimento que deve tomar conta do coração de todos nós, é o sentimento de caridade, o sentimento de misericórdia, de compaixão daqueles que sofrem. Porque era assim que Jesus realizava. Quando Jesus curava alguém, Ele não só curava a enfermidade daquela pessoa, mas dava a ela a chance de nascer de novo. Porque se encontrou com Ele, se encontrou com essa compaixão, com esse jeito profundo de amar que só Deus tem por cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, se nós pedimos, Jesus nos cura. Marcão, mas como é que Jesus nos cura? Porque faz parte de Jesus Cristo, faz parte da sua palavra, levar o homem à restauração plena, completa, ou seja, a cura completa e definitiva. A cura do seu corpo, a cura da sua alma, a cura do seu espírito, a cura para a eternidade também. Mas que começa aqui, naqueles homens e mulheres que se dispõem a pedir de Deus o dom da cura. Marcão, mas então como é que eu poderia traduzir ou simplificar esse dom das curas? É o dom de curar. O dom de curar. Que Deus concede para restaurar a saúde de alguém. Quando a gente ora pelas pessoas, e a gente que viaja aí pelas comunidades, pelas cidades, a gente conhece pessoas que realmente têm o dom de orar pela cura.
e acabam experimentando em suas vidas um ministério, fazendo das suas vidas um ministério de oração pela cura. Mas existem também aquelas pessoas que no seu ministério cotidiano, de pregadores da palavra de Deus, de ministros de louvor, de intercessores, de profetas, se deparam com as mais diversas situações. E como a gente conversa na nossa diocese, a gente brinca muito, quando não tem tu, vai tu mesmo. A gente não tem que esperar aquele grande nome, aquela grande figura, aquele ministrado para orar pela cura. Mas nós também podemos, porque é dom de Deus. É o dom de Deus para curar alguém, para restaurar a saúde de alguém, no nível que ela esteja vivendo. Seja a nível físico, seja a nível psíquico, ou seja a nível do seu coração. O dom de curas é quando Deus se serve de alguém para operar algo na vida de um enfermo. Claro que aqui surgem diversos tipos de discussão, quem tem o dom é quem está rezando ou é quem está sendo rezado. Não cabe a nós aqui, cabe a gente pedir que o Espírito Santo suscite em nós esse dom, movidos por compaixão, movidos por misericórdia, movidos por amor, porque são tantos os nossos irmãos que sofrem. Sabe, meu querido e minha querida, o dom não vem da pessoa, é dom do próprio Deus. É Deus se utilizando de mim, ou de você, ou de qualquer um de nós, para que a saúde de alguém seja restabelecida, para que uma pessoa encontre a paz que ela tanto sonhava, tanto desejava. Porque se Deus nos ama dessa maneira, Ele quer que a gente viva a plenitude do seu amor, a plenitude de vida. Sabe? Falta um pouco de misericórdia às vezes entre nós. Às vezes nós recebemos pessoas que pedem a nossa oração, às vezes até pede reza porque eu estou precisando de uma cura. A gente deveria naquele momento se abrir de tal maneira a ouvir. A gente deveria se abrir de tal maneira que a gente tivesse o coração aberto para, além de ouvir, acolher, e ouvindo e acolhendo, levar a pessoa até o coração de Jesus, colocá-la ali aos seus pés e pedir que o Espírito Santo suscite toda a graça que ela necessita naquele momento, para ser curada, para ser restaurada, para ser plenificada. Marcão, então quer dizer que eu também posso rezar para uma pessoa receber de Deus a cura? Pode. Deve. O filho seu, o seu neto, seu marido, sua esposa, que às vezes estão precisando de um socorro de Deus, e eu sou batizado, se eu sou templo de Deus, se o Espírito Santo atua em mim, por que eu não posso colocar a mão na cabeça então da minha esposa e pedir para que Jesus a cure? Para que Jesus naquele momento a alcance com compaixão e possa curá-la? Dos meus filhos quando ficam doentes, das pessoas que convivem comigo no meu trabalho, por que não? Esses dias atrás eu tive uma experiência muito interessante no meu trabalho. Professores que são meus colegas de serviço pediram que eu orasse por eles. E eles pediram que queriam ser curados e eu não pude pedir outra coisa a não ser o que eles pediram. Agora, se Deus realiza a cura, Ele é o responsável. A minha função é só falar para o Senhor, cura porque Ele está pedindo. Por isso a gente não pode se furtar, a gente deve orar pelos irmãos que precisam de cura. A gente precisa clamar que Deus venha em socorro dessas necessidades. A igreja é a mesma que nasceu com a cabeça, com Jesus Cristo. É a mesma igreja. E é nessa igreja que o Espírito Santo atua. É nessa igreja que o Espírito Santo vem vivificando e adornando. É nessa igreja que ele continua derramando os seus dons de maneira profunda. E nós devemos suscitar, ou pedir para o Espírito Santo suscitar em nós mais e mais e mais ministros que tenham a disposição do coração de se comprometerem com a oração dos enfermos. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer que nós somos convidados a se dispor a esse dom. Como é que eu posso rezar? Coloque a mão na pessoa que pede a sua oração, coloque a mão sobre a cabeça dela, entregue-a ao coração de Jesus. Entregue-a à misericórdia, peça que ela experimente o arrependimento, peça que ela experimente a contrição e depois suscite, deixe o Espírito Santo suscitar no seu coração, melhor dizendo,
que ela seja curada. E aí as palavras que forem chegando conforme o Espírito suscita, você vai falando, vai rezando e permitindo que Deus atue no coração daquela pessoa por quem você ora. Todos nós somos chamados a ser ministros da misericórdia, ministros da compaixão, rezando, pedindo a cura para os nossos irmãos.